Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e se dignou morrer pela sua grey. Aleluia. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e se dignou morrer pela sua grey. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Como sabemos, estamos na semana oitavária de oração pelas vocações de especial consagração, uma intenção a ter particularmente presente nesta semana, mas também sabemos que no dia 7 começa o conclave e precisamos de pedir também a Deus que ilumine os cardeais que assim vão estar reunidos para que escolham segundo o Espírito Santo o homem que Deus quer que conduza a sua Igreja nos próximos tempos. Disponhamos o coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, começando por reconhecer com humildade que somos pecadores, necessitados da misericórdia divina. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que, abandonando a velha condição do pecado, sigamos os caminhos da vida nova, que nos abristes na celebração das festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga, chamados dos libertos, oriundos de Cirene e de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então os homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia um rosto de anjo. Palavra do Senhor. que os príncipes conspirem contra mim. O vosso servo meditará os vossos decretos.
vossas ordens são as minhas delícias, e os vossos decretos, meus conselheiros. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos.
Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ter multiplicado o pão para uma multidão, só homens eram 5.000, se contássemos mulheres e crianças, seriam certamente bastantes mais ainda. E aquela multidão ficou entusiasmada e até queriam proclamá-lo rei, mas Jesus naquele dia subiu à montanha e ficou em oração até de madrugada, até por volta das 3, 4 da manhã. E só depois foi, e andando sobre as águas, foi ao encontro dos seus apóstolos, que tinham tomado barco em direção a Cafarnaum. A multidão, ao não encontrar na madrugada seguinte, ao dia em que Jesus multiplicara os pães, foi à procura dele e ficaram admirados sem saber e perguntam: como é que tu chegaste aqui? Jesus não respondeu à pergunta deles. Jesus diz-lhes: vocês procuram-me porque eu vos dei pão. Convém-vos, este agora já é o meu acrescento, convém-vos um rei que seja um bom padeiro, que garante todos os dias pão de graça, sem esforço nenhum para vocês, sem terem que trabalhar. E depois acrescenta: não me procureis tanto por causa do pão desta vida. Procurai-me antes pelo pão da vida eterna e que eu vou dar-vos. Estas palavras continuam a ser para nós hoje. Muitos de nós investem 70% ou 95% dos seus esforços para conseguir o bem-estar material nos 80 ou 90 anos em que cá passamos neste mundo. E só os outros 10% ou 20% é que se dedicam a procurar o pão da vida eterna. Investimos muito mais, muitos de nós investimos muito mais no bem-estar material dos poucos anos que aqui passamos neste mundo e esquecemos-nos de investir na vida eterna. Naquilo que garante a vida eterna, que é a comunhão com Deus, que é o deixar-se alimentar por Deus, já seja com a luz da sua palavra, já seja com o pão da Eucaristia, que é Ele mesmo que se oferece como o pão da vida eterna. Então, escutemos a palavra do Senhor, escutemos, ou seja, tomemos a sério e procuremos pô-la em prática na nossa vida. Ponhamos mais esforço, dediquemos mais energia à procura do pão da vida eterna do que aquele pão que só garante a vida para o tempo que nós vivemos neste nosso mundo. Muitas vezes o nosso olhar fica muito curto, fixamos-nos só no aqui e agora e deixamos de olhar para o horizonte de Deus, que é o horizonte da eternidade.
Então que o Senhor, neste tempo da Páscoa, em que celebramos a ressurreição, em que vivemos esta grande esperança da vida eterna que Ele nos garantiu ao vencer a morte, fixemos mais o nosso coração em Deus e nos bens que Ele nos quer dar, não só para este mundo, mas para o mundo que há de vir, para o céu, para o paraíso, para a vida eterna. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Estevão cheio de graça e fortaleza, que fazia grandes prodígios entre o povo. Mas reparem, aqueles que começaram depois a ficar incomodados com a influência que ele tinha, com as palavras sábias que ele dizia e com os milagres que fazia, não eram capazes esses de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que Estevão falava. Estevão não fala a partir dele, nem realiza os milagres que realiza a partir dele, mas com a força do Espírito Santo. Esta é uma certeza de fé da Igreja nascente, que quem ler com atenção os Atos dos Apóstolos é uma constante. É sempre com a força, com a fortaleza do Espírito Santo, que a Igreja leva o Evangelho cada vez mais longe, até chegar ao centro do mundo conhecido naquela bacia do Mediterrâneo em que Jesus tinha vindo ao mundo e em que os apóstolos se lançaram a anunciá-lo. É sempre com a força do Espírito Santo. É de facto o Espírito Santo que anima, que dá vida à Igreja e que a fortalece para ela ser, digamos, uma Igreja missionária, que leva a boa nova da salvação aos quatro cantos do mundo, a todos os povos. Por isso é que já São Paulo VI escrevia, no belo documento que ele escreveu sobre a evangelização, que a alma da evangelização, ou seja, do anúncio do Evangelho, é o Espírito Santo. E São João Paulo II também disse, no outro documento que ele escreveu sobre a missão da Igreja, que o Espírito Santo é o protagonista, é o principal agente da missão. Então a Igreja, todos nós precisamos de nos deixar iluminar e conduzir pelo Espírito Santo, para realmente vivermos a vida que o Senhor nos convida a viver e realizarmos a missão que Ele nos confiou a todos, a toda a Igreja, a todos nós. Muitos, às vezes, não temos suficiente consciência da ação e da presença do Espírito Santo, já seja nas nossas vidas, já seja na vida da Igreja e, em última análise, de toda a humanidade. Mas, se repararem, é pelo poder do Espírito Santo que Jesus encarnou no seio da Virgem Maria. E é com a força do Espírito Santo, leiam o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, que ele realiza a missão que o Pai lhe confiou. Também a Igreja é com a força do mesmo Espírito Santo, a partir do dia em que o Espírito Santo desceu sobre a Igreja, que ela começou a sair para a rua e a anunciar a boa nova do Evangelho. Então, se nós queremos algo que aconteça de bom na nossa vida e na vida da Igreja e do nosso mundo, precisamos de pedir muito que o Espírito Santo venha, nos ilumine e que nós nos deixemos conduzir por Ele. Neste momento em que a Igreja está na expectativa de escolher um novo Papa, pois a grande oração que havemos de fazer é esta, que o Senhor ilumine, que dê luz aos cardeais que o vão eleger, entre eles, para que seja realmente um homem que também ele se deixe iluminar e conduzir pelo Espírito Santo. Porque só assim a Igreja caminhará e crescerá e ajudará a humanidade a abrir o coração à graça da salvação. Reparem que mesmo a nossa fé, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, logo nos primeiros 3 versículos, São Paulo diz-nos isto.
É pela ação do Espírito Santo que qualquer coração humano se abre à fé em Jesus. Então, quando eu vou falar de Jesus aos outros, eu tenho primeiro que pedir a Deus que envie o Espírito Santo sobre aquelas pessoas a quem eu vou falar e o envie também sobre mim, para que os corações acolham a boa nova da salvação, se abram à fé em Jesus. É sempre pela ação do Espírito Santo que nos é dada a graça em cada um dos sacramentos que nós celebramos. Se repararem, no momento, por exemplo, da consagração, o sacerdote, pondo assim as mãos sobre o cálice e a hóstia, invoca o Espírito Santo. É pela ação do Espírito Santo que cada sacramento, não apenas a Eucaristia, nos comunica a graça de Deus, que é graça de bênção e de salvação. É também pela ação do Espírito Santo que nós somos capazes de rezar como convém. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, nós não sabemos como rezar. É o Espírito Santo que vem em auxílio, em nosso auxílio, para que rezemos como convém. Foi pela ação do Espírito Santo que a palavra de Deus foi posta por escrito. É pela ação do Espírito Santo que cada autor sagrado escreveu a palavra de Deus que escreveu. E é também pela ação do Espírito Santo que hoje a Igreja e cada um de nós pode interpretar corretamente a palavra de Deus. Porque Jesus nos disse: o Espírito da verdade que eu vos enviarei vos conduzirá à verdade plena. É, portanto, pela ação do Espírito que eu posso ler corretamente e entender corretamente a palavra de Deus, eu com a Igreja. Não só por mim, mas em comunhão com a Igreja. É também pela ação do Espírito Santo que eu sou capaz de reconhecer no outro um filho de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos leva a dizer: Abba, Pai. E de eu reconhecer no meu coração que de facto sou um filho amado de Deus. É ainda pela ação do Espírito Santo que qualquer um de nós pode crescer na fé, crescer em santidade. Como a Igreja reza na oração eucarística, Ele é o autor e consumador, o Espírito Santo, de toda a santificação. Na oração eucarística 4. Então, não pensemos que nós próprios nos podemos sozinhos santificar. Só crescemos em santidade de vida se nos deixarmos iluminar e conduzir pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor o dom por excelência que Ele nos quis deixar, ao Senhor ressuscitado, que é o dom do seu Espírito Santo. Irmãos e irmãs, as multidões procuraram Jesus por causa do pão do corpo, mas ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Peçamos também nós tão grande dom, dizendo: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que o Senhor nosso Deus, pastor e guia de todos os crentes, dê à Igreja um novo Papa, princípio e o fundamento visível da unidade da fé e da comunhão da caridade. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios do Espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo, com palavras, com obras
e com a vida, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência da parte de outros que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que Ele enviou, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer, cheios de fé e confiança, como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso queixado e o vosso báculo me enchem de confiança. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à
vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Salve, salve,
Peço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sejamos homens e mulheres que se deixam iluminar e conduzir pelo Espírito Santo. A todos desejo uma continuação de muito bom e santo dia. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Chama viva